Boa tarde, a graça e a paz, amém? Vamos para mais um Meio-Dia com a Dani, toda sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, aqui no Instagram, depois dessa live. Vai lá pro canal do YouTube, amém? E o tema da live de hoje é: bênçãos só acontecem quando descansamos. Ainda há pouco eu abri ontem. Eu abri uma caixinha onde eu perguntava o que você se arrepende, o que você gostaria de aprender dentro do processo de restauração. E muitas pessoas relataram a questão da ansiedade, do descansar, do confiar, do acreditar, do crer, do permanecer, do não desistir. E olha como Deus vai costurando essa temática dentro de nós. Mais cedo, eu saí para resolver umas coisas na rua e enquanto eu estava caminhando, fazendo aquilo que eu não gosto, mas que é necessário, eu ouvi um trabalhador que estava cuidando de uma obra na calçada e ele estava ouvindo uma pregação e nessa pregação dizia assim: só desiste quem não tentou. E aí eu fui ouvindo aquilo e fui andando um pouco mais devagar porque eu queria entender o desenrolar da ministração. E aí o ministrante dizia: quem nunca tentou não foi quem desistiu. Quem nunca tentou é o que fracassa. Se você nunca tentar, se você nunca persistir, você é o que fracassa. Não fracassa aquele que apenas disse não quero mais. E aquilo ficou em mim. Pois bem, o tema da live de hoje, como eu disse, bênçãos acontecem quando há o descanso em Deus. E esse descanso, a palavra vai falar para mim e para você através do texto que contém no livro, deixa eu pegar aqui, gente, que eu já tô velha. Pense que o negócio tá estreito pro meu lado. Vai falar no momento em que Jesus acalma o mar. Em que Jesus acalma a tempestade. Esse texto, ele começa assim. Ele diz: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus: vamos passar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram um barco e assim como estava. Outros barcos seguiam a Jesus. Mas até que levantou-se um grande vendaval, as ondas os alcançaram e os barcos começaram a ser cheios de água, sendo sacudidos pelas ondas e pelo vento. Jesus, que estava na polpa do barco, para quem não sabe, a polpa do barco é a parte de trás. Jesus estava na parte de trás, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, tu não te importas que nós venhamos morrer? Quando os discípulos vão até Jesus nesse momento, eles estão dizendo: a gente está morrendo, a tempestade está grande, a água já entrou nos barcos. Se não for feito algo, a partir daqui é morte, não tem mais o que ser feito. Então, Jesus, sem responder uma única palavra, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: te aquieta e te acalma. E o vento se aquietou e o mar ficou em completa bonança, sem ondas. Então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu poderia continuar a leitura desse trecho do livro de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Mas eu quero dar uma parada aqui no versículo 40, aonde o Senhor está dizendo nessa tarde, para mim e para você: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não possuem fé? E ali eu vou entender que só fracassa aquele que não tentou, aquele que não buscou, aquele que não acreditou. Da mesma forma que Deus encontra maneiras de falar comigo e com você, Satanás também encontra. Da mesma forma que hoje, ao caminhar na rua, eu ouvi uma ministração que falava sobre desistência, fracasso, permanência, persistência. Enquanto eu também caminhava, uma pessoa que está lutando há 10 anos, segundo ela, pela restauração do seu casamento, e pelo menos aqui na página, eu não a conheço pessoalmente, é aquela pessoa que acorda, dorme e anoitece murmurando. E fica se perguntando: mas por que o meu milagre não aconteceu? Um povo inteiro, uma nação completa, percorreu o deserto por 40 anos justamente por esse tipo de comportamento. E nos dias de hoje, eu e você, tendo conhecimento disso, nós continuamos a nos comportar como eles. E aí ela me disse assim: eu já vi gente morrer buscando a restauração. Respondi: pois eu já li
e já vi aquilo que está escrito na palavra e aquilo que acontece ainda nos dias de hoje. Se nós nos mantivermos firmes e fiéis àquilo que a palavra diz, não há morte. Mas se nos desvencilharmos e passarmos a duvidar, a murmurar, a maldizer, a não crer, a reclamar, a resmungar, a acreditar hoje, desacreditar amanhã, ter fé hoje, ter fé amanhã e não ter fé amanhã, pois bem, morreremos no deserto como aquele povo. E eu não sei você, mas eu não quero morrer no deserto. Eu quero poder atravessá-lo, ser aprovada e a partir desse momento eu poder viver a minha Canaã. Mas para terminar a leitura do texto de Marcos capítulo 4, versículos do 35 ao 41, eu vou ler o último versículo que vai dizer: e eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse homem? Que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Por que eu e você esquecemos que no meio das nossas tempestades nós temos um Deus que, ainda que esteja dormindo na popa do nosso barco, ele se levanta ao nosso chamado e acalma o mar, acalma a tempestade. Ele diz: cessa, pare, aquieta, e isso acontece. Por que eu e você estamos preocupados em acalmar as tempestades, quando a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, não são vocês que acalmam a tempestade, mas são quando vocês se levantam a me chamar que eu acalmo? Qual é a parte que a gente ainda não compreendeu, que a gente ainda não conseguiu absorver e entender? Acalmar a tempestade, essa passagem, ela vem cheia de simbolismos, ela vem cheia de significados, daquilo que Deus pode fazer, aonde só Jesus é capaz de acalmar qualquer tempestade. O problema é que a gente está tentando colher frutos daquilo que não plantou. Estamos tentando receber milagres e bênçãos de um relacionamento que não construímos. Sim, relacionamento com Deus profundo, verdadeiro e extraordinário, não há milagres, não há bênçãos a serem vividas. Ou você se dispõe a se entregar, abrir o teu coração, se derramar, ser discipulado, ser tratado, ser liberto, ser restaurado, ou não há. A gente está sempre tentando um atalho, um jeitinho, uma forma de resolver, sem tentar passar pelo processo. Isso não existe. Até o povo escolhido do Senhor teve que atravessar o deserto para que o seu milagre, as suas bênçãos fossem entregues. Então por que a gente não está entendendo? Não adianta, você vai ficar 1 ano, você vai ficar 2 anos, você vai ficar 3 anos, você vai ficar 40 anos. Se você não tiver a compreensão de que o processo é necessário, não há restauração. E não adianta sentar na cadeira da vítima, estou há 10 anos buscando esse processo, se você efetivamente não se comprometeu com ele. Sabe o que mudou na minha vida? Na vida da minha casa, na vida da minha família? Não foi porque nós ganhamos superpoderes e nos tornamos seres extraordinários de luz. Não é sobre isso. Mas foi porque todos os dias a gente tem buscado a presença genuína de Jesus. E eu quero dizer para você que as tempestades e as ondas estão cada vez mais fortes e maiores, entrando água dentro do nosso barco. Mas a gente sempre, ao acordar, lembra: Jesus está dormindo na polpa. Essa passagem, ela tem tantas formas de trazer para mim e para você tantos remas, tantas revelações, tantas coisas, mas a gente tá inerte, adormecido. Era Jesus quem dormia no barco, mas somos nós que não despertamos. Dentro dos simbolismos e daquilo que simplifica essa passagem, da tempestade e das ondas e do vento, aonde os discípulos dizem: quem é esse homem que até o mar e o vento é capaz de obedecê-lo? Dentro de tudo isso, eu te pergunto: Jesus está na tua polpa? Ou você está dizendo: Deus, tu não está vendo o meu sofrimento? Quanto mais eu oro, pior fica. Bora entender o contexto que acontece esse momento da tempestade e do mar ser acalmado. Jesus tinha acabado de pregar para uma multidão. Seus discípulos estavam
o acompanhando, e a palavra diz que outros barcos vieram a ter com ele, quando Jesus, ao se despedir daquela grande multidão, diz aos seus: vamos atravessar para o outro lado. Ou seja, Jesus está nos convidando a atravessarmos para o outro lado. Mas todas as vezes que Jesus nos convida a atravessar para o outro lado, significa que vamos passar sim por tempestades. Significa que vamos viver sim o medo. A gente está tentando ganhar musculatura sem treinar. Está tentando emagrecer sem se reeducar. Está tentando viver um casamento extraordinário sem buscar ser uma pessoa extraordinária em Deus. A gente está sempre dizendo: não, mas o outro não quer, o outro está pecando, o outro está fazendo, o outro... Mas a gente não está olhando para nós. Sabe o que é interessante? Nas enquetes que eu coloquei, pessoas dizendo: não, eu sou perfeita. Quando a palavra de Deus está dizendo: não somos perfeitos. Quando a palavra está dizendo, enquanto você está olhando a trave do teu irmão, achando que nele há uma trave, quando há um cisco, na tua tem uma trave fechada. Ou seja, você não está enxergando absolutamente nada. Esse milagre de Jesus acalmando o mar, ele serve para mim e para você, para demonstrar que Jesus é o único que acalma as nossas tempestades. Jesus não prometeu para mim e para você um mar calmo, mas garantiu que estaria conosco em todas as tempestades. Jesus não prometeu que a travessia seria fácil, mas prometeu que se levantaria ao nosso chamado para acalmar o vento e as ondas. O problema é que a gente está entrando no barco e está esquecendo de colocar Jesus dentro. Não está deixando que ele durma na polpa do nosso barco. O milagre onde Jesus acalma o mar, ele ensina para mim e para você que somente ele tem total autoridade sobre qualquer circunstância nas nossas vidas. Ele acalma o nosso medo, ele aumenta a nossa fé, ele nos lembra quem nós somos em Cristo Jesus, ele nos traz de volta para a presença dele. Principalmente essa passagem convida a mim e a você para termos confiança em Jesus e termos momentos com Jesus. Momentos em que algumas vezes será assustador, mas eu lembro que o mar e os ventos o obedecem. E somente a ele. Não obedecem a mim. Quando você diz que está cansado, é porque você está tentando na tua força ser a pessoa que vai acalmar o mar. E não é você, não sou eu. A gente não pode esquecer que boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores profissionais. Eram homens que estavam acostumados com o mar que era revolto, com as ondas que adentravam seus barcos. Eram homens que estavam habituados naquilo, na lida do dia a dia. Mas até eles que estavam habituados e conheciam bem a região, assustaram-se e chamaram a Jesus dizendo: tu não te importas que a gente vá morrer? Porque não está vendo o vento? Você está dormindo, o barco está indo a pique, vamos naufragar e tu continuas dormindo. E Jesus se levanta sem dizer uma única palavra e diz: acalma e aquieta-te. Às vezes, as ondas e os ventos nem são circunstâncias externas, mas o que está interno dentro de mim e de você. Aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está dentro da nossa mente. Os medos que Satanás coloca para nos fazer congelar e paralisar. E a gente pensa: mas Jesus não está no meu barco? Ele não está vendo que eu estou naufragando? Que o vento está grande? Enquanto nós estamos como os discípulos aterrorizados, Jesus continua dormindo de maneira tranquila. Mas quando ele é acordado, ele não expressa preocupação, ele não expressa medo, ele não expressa terror. Ele simplesmente se levanta sem dar uma única palavra e diz: eu te repreendo, vento e mar. E seu poder e sua autoridade são exercidos de maneira instantânea e inquestionável. Então por que eu continuo dizendo para os meus ventos e para as minhas ondas que são impossíveis que eles se acalmem? Deus está falando comigo e com você nessa tarde.
Sabe qual é o aspecto mais fascinante dessa história? É a reação dos discípulos. Os discípulos olham assim, aquele momento, vem o mar se acalmando, vem os ventos parando. A Bíblia diz que o mar se torna uma piscina, bono, sem ondas, sem nem marola. E espantados, eles olham um para o outro e dizem: quem é esse homem? Quem é esse homem que até o vento e o mar é capaz de lhe obedecerem? Quantas vezes a gente está andando com Jesus e sabe que ele pode acalmar o vento, o mar, que ele pode simplesmente fazer absolutamente tudo. Mas ainda que a gente acredite que está caminhando com ele, e os discípulos estavam efetivamente, a gente não reconhece o senhorio de Jesus, a gente não reconhece quem é ele e aquilo que somente ele é capaz. Aqueles homens que estavam caminhando com Jesus há algum tempo, sendo discipulados face a face com ele, começaram a se perguntar: quem é esse homem? Mas como eles perguntavam se era alguém que eles estavam caminhando juntos? Eu tive entendimento disso quando eu tive a minha real conversão. Eu conheci Jesus no ano de 1999. Faltavam poucos meses para eu completar 19 anos. E eu achava que ali havia sido a minha conversão. Mas somente agora, nos últimos 6 anos, é que eu entendi que eu estava vivendo de ouvir falar de Jesus. Eu ia para a igreja, eu me desviei da igreja, eu voltei para a igreja, eu servia na igreja, eu deixava de servir na igreja, mas efetivamente eu não conhecia Jesus. Hoje eu tenho conhecido Jesus de uma paz que tem reinado no meu coração, mesmo quando os ventos e as ondas parecem açoitar o nosso barco. Não é fácil. Não é um lugar fácil, mas é um lugar conquistável. É um lugar que o Senhor separou para cada um de nós. Quem não experimentar a calma no momento da tempestade ainda não conheceu verdadeiramente Jesus. Experimentar a calma no momento da tempestade não é cruzar os braços e dizer assim: ah, seja o que Deus quiser. Experimentar a calma em meio à tempestade é dizer: eu continuo crendo, ainda que o mar esteja revolto e os ventos tentem me afogar, me levando para dentro das águas, eu continuo crendo naquele que se levanta e diz: aquietai-vos. Se você ainda não compreendeu isso, você ainda não viveu o encontro verdadeiro com Jesus. E não adianta chorar na cama que é lugar quente, dizendo: estou há 5 anos buscando a restauração, se você ainda não aprendeu a viver a paz em meio ao caos. Quando os discípulos dizem: quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Isso daí vai ilustrar um paradoxo que é muito interessante. Eu só reconheço aquele que o mar e os ventos obedecem quando eu entendo quais são as minhas autoridades. Aquilo que o Senhor já entregou para mim. Mas isso só é constituído dentro de mim quando eu tenho uma identidade. Quando eu não questiono a minha identidade de filho. Quando eu entendo que ter a identidade de filho ou filha de Deus faz com que um milagre tão profundo como esse possa ser vivenciado por mim. Sabe que isso nos leva a refletir sobre a nossa própria fé e sobre a compreensão de quem é Jesus. Isso faz com que a gente reflita sobre a nossa fé não poder vacilar. A nossa fé, ela não pode vacilar nos tempos difíceis, ela não pode vacilar nas tribulações, ela não pode vacilar nos momentos em que estamos sendo lapidados, que são momentos dolorosos. Esse milagre, onde Jesus acalma os ventos e o mar, é um convite saboroso de Jesus em confiarmos nele de uma maneira tão profunda, reconhecendo que somente nele há poder e autoridade para fazer absolutamente tudo. Essa passagem da palavra de Deus é para mim e para você um convite.
Um convite para entrarmos no barco de Jesus ou convidarmos Jesus a entrar no nosso barco. E juntos com Ele, e nunca sem Ele, enfrentarmos as tempestades da nossa vida. Sabendo que só Ele acalma o mar, sabendo que só Ele faz milagres impressionantes e inacreditáveis. E quando nos depararmos com as tempestades as tempestades nas nossas vidas, nós vamos poder ter a certeza de que Jesus está conosco no barco, pronto para acalmar o meu medo e o teu, pronto para trazer paz em meio ao caos. Se a gente não aprender a viver essa paz, a gente não tem como ser abençoado. Deixa eu falar algo para vocês. Não somos abençoados nas áreas em que não descansamos. Não somos abençoados nas áreas que estamos preocupados e ansiosos. Sim, isso é uma verdade que dói. Porque Deus só se move em meio ao descanso. Não há mover e não há agir dele se não for em meio ao descanso. O Senhor, Ele só vai conceder a autoridade sobre as nossas vidas quando aprendemos a descansar em meio às tempestades. Quando conseguimos, assim como Jesus, dormir enquanto as ondas estão açoitando os nossos barcos. Pois a autoridade, ela é traduzida em nós através da tranquilidade e na confiança que nós temos em Deus. O Evangelho de Jesus ainda hoje convida eu e você a vivermos o descanso em Jesus, amém? Hoje a palavra foi bem curtinha, porque até aqui o Senhor falou comigo. E eu quero convidar você que está assistindo essa live agora. Ontem nós abrimos as inscrições do Projeto 2, versão 9, aonde nós vamos falar sobre trajetória. Sobre percorrer a trajetória, os princípios do processo de restauração. Vão ser 4 pilares que serão ministrados em 4 semanas. Então eu te espero no 2.9. O link de inscrições já está na bio da página. E eu tenho certeza que vai ser, para mim e para vocês, e para o Daniel, um tempo de renovo, de transformação, de conhecimento. Um tempo de aprender a descansar em meio ao mar revolto. E a partir disso, poder experimentar não só os milagres, mas as bênçãos do Senhor. Amém? Boa tarde, fique com Deus, a paz do Senhor. E eu vejo vocês no 2.9, amém? Beijo!